Olá, paz e bem! Estamos aqui no Fé e Razão e tio Cláudio vai responder, um texto mentiroso que me mandaram para mim e eu não costumo dizer o nome da pessoa, mas como aqui é um grupo chamado Apologética Protestante, eu não estou ofendendo ninguém, só estou dizendo que o que está nesse Apologética Protestante é uma sucessão de mentiras e desinformações. Né? O nome do texto deles é A Sola Escritura e o Argumento do Cânon. Tá? É um texto de 4 páginas. Gente do céu, olha como foi difícil ler essas 4 páginas de tanta lorota, de coisa que os caras não leram. Então, o cara bota assim: primeiramente, a única relação de livros que é falada de forma explícita nas escrituras é a tríplice divisão do cânon hebreu, que está em Lucas. Né? Então, eu fico, gente, engraçado, Jesus Cristo diz que o livro de Macabeus é escritura, né? E o cara fala que a única de forma explícita são, né? O que ela bota? Né? O que está lá em Lucas, né, 44? Que leis de Moisés, profetas e salmos. Ainda fala do cânon dos hebreus. Eu falei, olha, faltou os livros históricos, né, por exemplo, Juízes, Josué, Samuel 1 e 2, Reis 1 e Reis 2. Cara, quando Jesus fala que ele vai da lei de Moisés, salmos e profetas, ele está englobando a Bíblia inteira, velho. Será que os livros sapienciais, por exemplo, Jó, não é livro inspirado? Então, desculpa, mas já começa, né? Cântico dos Cânticos não é citado por Jesus. Tem livro, gente, que não é nem citado, por exemplo, Neemias não é citado por Jesus. Cântico dos Cânticos não é citado por nenhum apóstolo. Então, citação também não é inspiração. Mas Jesus Cristo fala, olha, o livro de Macabeus é escritura. Quando ele fala reis, quando não conheceis o poder de Deus, e nessa Sagrada Escrituras. Aí ele vai lá e fala de ressurreição. Ele vai buscar isso aonde? No livro de Macabeus, da ressurreição dos mortos. Esse é um tema do livro de Macabeus. E eu não entendo porque que os protestantes eles ficam com essa firula. Tá? Os judeus até então não tinham um cano fixo. Jesus não usava o cano hebreu. Ele usava a Septuaginta. Se você soubesse o que é a Septuaginta e por que ela difere do que está escrito em aramaico, né? Tanto Jesus quanto os apóstolos. Mas isso é um detalhe técnico. Né? Então, é aqui que começa a mentira dos protestantes. É que eles falam como se tivesse já um monte de livro ali, né, concordado com os judeus. Não é verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Né? Por exemplo, tá aqui, ó. Os judeus não têm um cânon fixo de 39 livros para o Antigo Testamento, pois eles têm uma variação de 5 ou mais livros inspirados, que na linguagem deles é a palavra de Deus, pois o termo inspirado é estranho para eles. A Tanakh pode ter apenas 5 livros, ou mais de 48 livros, vai depender do grupo judeu. Aqui que está a mentira protestante. Eles falam como se todos os judeus tivessem apenas um corpo de livros, o que é mentira. É que seria igual esse corpo judaico, né, no tempo de Jesus, é igualzinho que os protestantes têm. Mentira. Eles tiraram isso do Concílio de Jâmina, que começa no ano 70 depois de Cristo. Antes disso, ó, os apóstolos estavam usando a Septuaginta, a tradução grega, que tem o livro de Macabeus, tem mais livros que a Bíblia, se você quer saber, né? Então, por exemplo, um certo grupo, a Tanakh, o Torá, né, é a palavra de Deus inspirada. Os profetas não é a palavra de Deus, não é inspirado.
outros escritos também podem não ser considerados palavra de Deus. E ainda tem o Talmud, né? Que tem dentro dele o Mishaná. Para os católicos, os 46 livros do Antigo Testamento são inspirados. Mas de quem mesmo vê autoridade de ter apenas 39 no Antigo Testamento, se o próprio Paulo fala que quando os judeus leem o Antigo Testamento, tem um véu cobrindo os olhos deles, que é uma das maldições protestantes. Vejam aí meu vídeo sobre maldição protestante, que eles pegaram do judaísmo. E Paulo diz que eles não têm autoridade. Como é que o protestantismo, gente, invalida a palavra de Deus com as tradições humanas dele? Jesus Cristo fala, o reino será tirado de vocês e dado a outro povo. Aí eles falam, não, o povo foi tirado do povo judeu e dado para o povo judeu. Paulo diz que eles não têm autoridade, que tem um véu sobre os olhos deles. E eles falam, não, quem tem autoridade é o judeu. Entendeu? Então o que acontece? Né? Para os protestantes, se os judeus não têm os 39 livros como palavra de Deus, e ainda tem como é que eles têm o Novo Testamento? Por isso o protestantismo, no seu ódio ao catolicismo, inventa esse monte de mentiras. Que quem não estuda cai nessa firula. Aí depois, gente, ele fala que o cano da Bíblia, que foi definido em 388 no Concílio de Roma, não tinha o livro de Baruque. Faça o favor, abra lá. Você não precisa acreditar no tio Cláudio, não. Você vai ver lá o livro de Sinote, com suas lamentações. Sinote é Baruque. Como é que o cara fala que não tem? Como é que o cara fala que não tem? É impressionante. Né? Aí depois ele fala que Santo Irineu, contra as heresias, defende a Bíblia. Como é que Santo Irineu defende a Bíblia? Bota até no Contra Heresias, né, livro 3, né, terceiro, 1, dizendo que ele defende, né, a sola escritura, a Bíblia, se a Bíblia não existia. E como é que o cara não lê no Contra Heresias 331? Cara, no mesmo 3.3 que ele foi, ele pulou o 3.1. Portanto, a tradição dos apóstolos que foi manifestada no mundo inteiro pode ser descoberta em toda a igreja. Por isso, por todos que queiram ver a verdade. Ele fala da tradição apostólica. O cara não lê isso. Eu fico, gente, como é que Santo Irineu vai defender a Bíblia se a Bíblia não existiu no tempo de Santo Irineu? Como é que tem esse anacronismo? Aí ele vai colocar que Pedro já considerava as cartas de Paulo Sagrada Escritura. Então, tá? Ele pega lá, 2 Pedro 3, capítulo 3, versículo 14 a 16, né? Que os indoutos constantemente torcem a palavra igualmente às outras escrituras. Se toda a palavra de Paulo já era considerada escritura, me explica onde é que está a carta anterior à primeira carta dos Coríntios? Ou você não leu 1 Coríntios 15, 4? Em que Paulo a cita e manda lê-la. Com que autoridade tirar essa carta? Por que os protestantes não colocam essa carta? Outro detalhe técnico, para ficar legal. Por que esses caras não leem Colossenses 4,16, que fala da carta de Laodiceia? Ao qual Paulo também manda ler, e a igreja diz que essa carta não ia entrar. Por que eles não leem a 1 Coríntios 15,4? Por que eles não leem? Ao qual Paulo diz que Jesus Cristo foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Onde é que tem isso nas Escrituras do Antigo Testamento? Porque até então os evangelhos não existiam. Cadê essas Escrituras? Então, quando Pedro está falando outras Escrituras, ele não está falando de Bíblia. Ele não está falando de Bíblia.
Assim como Paulo, tá? Em 1 Coríntios 15:4, quando ele fala que Jesus Cristo vai ressuscitar o terceiro dia segundo as Escrituras, ele não está falando de Bíblia, porque isso não é sequer mencionado no Antigo Testamento. E se tudo que Paulo escreve é a Sagrada Escritura, cadê a carta de Laodiceia? Cadê a primeira carta anterior a 1 Coríntios? Será que nem os apóstolos tinham essa noção de, olha, como é que a Escritura é valiosa? Né? A outra, cara, é impressionante, é que ele bota que Roma nunca foi tratada como palavra decisiva em questão de fé. Eu vou citar o mesmo passagem de Santo Irineu que essa criatura diz que leu, onde está escrito que é necessário que todas as igrejas concordem com a igreja de Roma. Santo Agostinho falou, Roma falou, acabou a questão. São Jerônimo diz, os romanos não podem errar na fé. São Cipriano fala que a cátedra de Pedro é a principal. Muito antes de Constantino. Né? Aí ele vem dizer depois que ele vem falar sobre a igreja ortodoxa bizantina com 78 livros de Bíblia, a outra com 80 e tipo com 82. Meu filho, que eu me lembre, Jesus Cristo fundou uma monarquia em cima de Pedro, não uma pentarquia. E depois ele diz que a Igreja Católica só definiu o cânon no Concílio de Trento depois de 1500. Depois da Reforma Protestante, depois de 1700. Aí eu fico... Primeiro que ele não leu o Concílio Regional de Roma, que é muito anterior. Mas eu também posso citar aqui o de Laodiceia, que é regional 363 depois de Cristo, que está lá todos os livros da Igreja Católica. Ah, eu não aceito porque é regional. Apesar de ser regional, está dizendo de acordo com a Igreja de Roma. Mas eu posso citar o de Nicéia II, que é do ano 787, muito antes do Concílio de Trento. E, se você quiser, tem a Bíblia de Gutenberg, que está lá com todos os livros que os protestantes satanicamente tiraram porque aceitaram a tradição judaica como autoridade, contrariando a única regra de fé deles, que é a Bíblia. Porque eu falo, gente, sola escritura é mentira. Não existe sola escritura. Eu fui protestante e posso dizer para vocês, e quem foi protestante sabe disso, cada protestante cria a sua própria interpretação da Bíblia. Cada um é um Cristo que se auto-unge. Aí depois, ele vem dizer que o Deus judaico e cristão é o Deus verdadeiro. Quer dizer, o cara é tão idiota, que ele não sabe o que é judaísmo e cristianismo. Se judaísmo e cristianismo é a mesma coisa, ô imbecil, que tem que chamar assim, por que Jesus Cristo foi crucificado? Se ele estava pregando a mesma coisa que os judeus, por que Paulo, Pedro foram... Não, a gente está pregando a mesma coisa que vocês. Aí eles de birrinha diziam que não. Você sabia que o judeu acredita em reencarnação? Você sabia que o judeu acha que a vida eterna vem de ler a Sagrada, lá o Torá? E Jesus dá um pito neles por causa disso? Carambola! O Novo Testamento é todo para separar o judaísmo do cristianismo. E eu aposto que você não leu o capítulo 15 de Atos para falar uma boçalidade dessa e vem falar que entende Bíblia. Aí ele vem falar que não adianta falar, claro, não adianta falar pro boçal, que Santo Agostinho fala, eu não acreditaria na autoridade do Evangelho se não fosse dado pela Igreja Católica. Que ele fala que no contexto ele estava querendo refutar os maniqueístas. Onde ele fala que neste sentido, que a Igreja é quem tem autoridade para falar do Evangelho, já que teve sua origem em Cristo e nos apóstolos. O que não pode ser dito pelos maniqueus. Eu pergunto, os protestantes têm origem apostólica?
Como se o princípio de Lutero é negar a sucessão apostólica? Como? Meu Deus do céu! Gente, é tanta mentira, é tanta falta de coerência no protestantismo que, pelo amor de Deus, eu fico, gente, ou essa pessoa que escreveu isso aqui é muito burra ou canalha intelectual. O protestantismo surge depois de 1517. Vocês não têm um único fio de documento que ligue vocês a Cristo. Vocês são mais heréticos que os maniqueus. Tá bom? Mais herético que os maniqueus. Aí depois ele fala, assim não adianta distorcer a 1 Timóteo 3, que Paulo fala que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, já que o capítulo trata de conduta cristã. A conduta cristã, a igreja só é coluna sustentáculo para conduta cristã? Ah, vá plantar batata, de modo geral ainda por cima. A igreja só trata da conduta cristã de modo geral. Né? No mais, no particular, cada um acredita no que quer e vira essa bagunça aí que é o protestantismo. Ah, pelo amor de Deus, se cada apóstolo fundasse a sua igreja de conforme os protestantes, quantas igrejas a gente teria diferente antes de Lutero? Pô, se a igreja sustenta a verdade, significa que está abaixo dessa verdade, portanto é sujeita a ela. Aí ele bota que a verdade é Cristo, João 14,6. E as escrituras, João 17,17 e Romanos 15,4. Vamos ler? Vamos ler? Olha só, o que Jesus Cristo fala em João 17, versículo 6, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O que ele fala logo depois? Santifica-os pela verdade. Que é a verdade? Que é a verdade? Quer dizer, o cara, ele pega João, ele bota que Jesus Cristo é a verdade, né? E depois dá Alzheimer no cara e ele esquece quem é a verdade. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade, que é a palavra de Deus. E o cara não leu o primeiro capítulo de João. O primeiro capítulo de João fala: a palavra é Deus, o verbo. Então, quando Jesus Cristo está falando, santifica-os pela verdade, e a tua palavra é verdade, ele está falando dele mesmo. Porque, é claro, o protestante não sabe o que é sujeito, predicado, não sabe o que é verbo. O que é verbo? Verbo é a palavra, que indica ação, fenômeno. Ou fenômeno meteorológico. Então, indicação, movimento, estado ou fenômeno meteorológico. Jesus Cristo é o verbo de Deus, ele está falando dele mesmo. Né? E é aquela coisa, o que é o caminho? O caminho, quando Jesus fala, eu sou o caminho, o que está lá em Hebreus? O caminho é o próprio corpo de Cristo, ao qual Efésios 5:23 diz, é a igreja. Então Hebreus 10:20 fala que o caminho é o corpo de Cristo. Tá? E que é o corpo de Cristo? É a igreja. Está em Efésios 5:23, Hebreus 10, versículo 20. E esse mesmo texto fala que hora em diante, Efésios 3 diz isso. Né? Além de falar que a igreja é o corpo de Cristo, que nós conheceremos a verdade. Assim, hora em diante, as denominações potestades celestes podem conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. A igreja não é só a coluna sustentável da verdade, é ela que informa aos fiéis o que é essa verdade. Ela é mestra em ensino. Não é cada um crer no que quer, de modo, não só no modo geral, no modo particular que se exploda. Né? E Romanos 15, ele fala que a escritura, tudo que foi escrito, foi feito para instruir. Beleza, mas Paulo também defende a tradição oral. Não é somente o que foi escrito. Como eu citei, Paulo disse que, segundo as escrituras, Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Onde é que está isso nas escrituras? Lucas diz que Jesus disse que é melhor dar do que receber. Onde é que tem isso? Jesus falando isso nos evangelhos, nem de Lucas tem isso.
Ou que ele seria chamado de Nazareno. O começo, né, do Evangelho de Mateus, que foi dito por vários profetas. Onde é que está isso? Quando Paulo fala que toda a escritura é inspirada, eu já cansei de falar aqui, se você ler o capítulo todo e for honesto, há um condicional. Paulo fala, entre a tradição, dentro da tradição e do magistério, que ele cita Gênesis e Jambres e vai buscar na tradição, isso, na tradição judaica, que eu já citei aqui, e dentro do magistério, Paulo puxa pela sua autoridade aquilo que ele ensinou a Timóteo, porque se ela só a escritura é necessária para ensinar toda a escritura, e ele não está se referindo ao Antigo Testamento, ele não está se referindo ali ao Novo Testamento que não existia, era só Paulo escrever na carta de Timóteo, em vez de escrever todos aqueles capítulos bonitinhos, ó Timóteo, toda a escritura que você tem já é o suficiente para você e ponto final. Aliás, em todas as cartas ele devia escrever isso. Vai lá no Antigo Testamento e se vira. Ele não precisava sentar e explicar aquilo. Não teria necessidade de Jesus Cristo fundar a sua igreja sobre os apóstolos e falar, ide e ensinai. Não teria necessidade do diácono Filipe ensinar ao eunuco da rainha Cândice. Nada disso seria necessário. Se fosse apenas ler as escrituras do Antigo Testamento, Paulo, ele encontraria Jesus nas escrituras e não precisaria daquele encontro maravilhoso em Damasco. Então o cara escreveu um texto completamente mentiroso. Ele não leu aquilo que ele cita, desculpa, não leu, tá? Então eu fico, ou esse cara mente por esporte, esses caras aí, não sei se é um grupo, ou eles são canalhas intelectuais. O protestantismo ele tem necessidade de mentir para defender a sola escritura. Se a sola escritura fosse verdadeira, Lutero não precisava botar o justo e adulterando o texto vive somente pela fé. Então, meu irmão e minha irmã, eu agradeço aí vocês aí, a audiência, né? Peço que compartilhem o vídeo nas redes sociais, dê seu like, seu dislike. E não esqueça do meu Apoia-se, né? Hoje eu vou citar o Fernando, que ajuda a gente, né, lá no Apoia-se. Muito. Agradeço a ele, a família dele, né? Que Deus ilumine muito. Estou agradecendo ao pessoal que está mandando as fotos para mim em dezembro, né, fazer aquele painel, se Deus quiser. Em dezembro, agradecendo vocês aí, né, que contribuem com o canal. Paz e bem para todo mundo e até a próxima. Amém.